de comitê de bacia, da legislação dos comitês, aqui a gente não tem poucas bacias. Aqui em Santa Catarina a gente tem um comitê constituído, porque a partir do momento que eu vou tratar cheias, enchentes, não é só o município. Às vezes, estou em São José, mas o rio que vai desaguar lá em São José, ele nasce lá em São Pedro de Alcântara, né? O que vai lá de Santo Amaro. Então, são vários municípios que vão ter que estar cercando, né? Fazer a bacia, né? E ter um comitê para fazer uma gestão, porque se simplesmente lá em São Pedro de Alcântara eles retificam e canalizam esses rios, ele vai chegar muito mais rápido em São José. E aí e eu não tenho, a gente chama de essas planícies, né, alagadiças que a gente está vendo agora, planícies de inundação. Essas planícies, às vezes, ela tem um tempo o rio tem um tempo de concentração da bacia. Se eu estou lá na Colônia Santana, eu tenho X minutos para gotinha d'água que caiu lá na Colônia Santana chegar lá na foz do rio. Mas quanto tempo, né? Quantas gotinhas, né? Muitas vezes, né? Pensa, 866 milímetros caiu de uma vez lá. Quanto tempo ela vai levar para chegar lá na ponta? E sabendo, né? Tendo dimensão disso, a gente pode fazer essas. Só que eu não posso fazer um município isoladamente. Agora, como que Brasília vai tratar isso? Como que vai se tratar, né? Eu já preciso. Aqui na região eu já preciso unir alguns municípios para poder pensar uma bacia hidrográfica, né? Assim como lá a gente está vendo a água que cai lá em Gramado, lá na Serra, está chegando hoje lá em Pelotas, não é? Não sei se você viu as situações das chuvas, né? Enchendo Pelotas agora. Então, são políticas públicas que a gente tem que começar a mudar, creio que essa é a hora, porque eu sempre vi o povo gaúcho como um povo aguerrido, forte, empreendedor. Porque onde você vai para o Acre, vai para Rondônia, vai para o Mato Grosso, para o Paraná, para onde for, Santa Catarina, tem gaúcho. Eles povoaram, acho que o Brasil. E eles sempre foram de empreender, de fazer, de não ter medo do trabalho. Eu acho que talvez seja o momento de começar a ter uma mudança com isso tudo que, infelizmente, o estado, né, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul está vivendo. Talvez seja o momento de a gente começar a rever como essas políticas públicas são implementadas. A gente está vendo a população colocando seus bens no meio da água para salvar, para arrecadar, para tirar as pessoas, abrigar famílias que estão abrigando vizinho, né? Então isso tudo tem que... Tem que morrer muita gente, tem que perder muita coisa para que seja tomada uma decisão. 84 e 86, o Vale do Itajaí sofreu muito com as enchentes. Eu falo porque eu morava naquela região e a minha família acabou perdendo os bens deles. Quase perdemos a vida, acredito que faltou pouco. Quando saímos da casa, a água já tinha tomado conta da casa. Essa é a minha história, mas quantas histórias são contadas por aí durante esses anos? Até que resolveram fazer uma drenagem muito forte no rio Itajaí-Açu, onde hoje não tem mais, nos ribeirinhos não acontece mais as enchentes ali, certo? Porque isso já não é feito, tem que esperar acontecer essas catástrofes. Por exemplo, no Japão, hoje tem uma prevenção enorme sobre os terremotos que acontecem no Japão. Os prédios são construídos de acordo com as catástrofes que existem lá, né? Os moldes, como você como engenheira vai me corrigir sobre isso, são feitos de acordo com as vibrações sísmicas, né? Já deveria ser feito esses estudos aqui com encostas tão perigosas como essa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não esperar acontecer uma outra vez. Você disse, vai ser pior a próxima. Vamos esperar a próxima ser pior? Então, tem muitos... Tá certo que não é o grande momento para se falar sobre isso, né? Mas nesse momento a gente vai ter que falar. Mas é uma discussão que tem que vir à tona, né? O quanto antes é mais eficiente, porque temos previsão, continua chovendo. Não vai parar.
parar de chover, esperar chover para a gente se recuperar e pensar num plano. Exatamente. Não, é constante, né? Como choveu lá, pode chover aqui, né? E a gente vê ao longo dos anos, né, como aconteceu ali na região do Vale. Já peguei situação de estar trabalhando com engenharia e estar em Presidente Getúlio, ano de 2011. Fui ver uma situação lá, daqui a pouco o prefeito disse, olha, Cíntia, porque a praça, entre a praça, o banco, a igreja, aquela coisa do centrinho da cidade, já estava alagando. Aí eles falaram, Cíntia, acho que é melhor você retornar, eu estava hospedada em Blumenau, retornar porque daqui a pouco você não consegue mais sair daqui. E é assustador como vem o volume. E realmente, quando eu, na sequência dos dias, assim, eles tiveram situações terríveis, com enxurradas, né? E o que a gente... como que tem que começar a fazer esses planos? Primeiro, né, estruturar os municípios, as defesas civis, com técnico. A defesa civil não é só o resgate, não é só o bombeiro, a PM, a guarda municipal, o resgatista ali, o socorrista, não é só isso. Tem outras fases e precisam ser estruturadas, precisam ser pensadas. Eu tenho certeza que se a gente entrar nos arquivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está cheio de estudos, eles têm professores excelentes disso, assim como os nossos aqui. Tem uma parceria, a região do Vale tem uma parceria com o Japão, né, para aquelas contenções de cheias, né, eu acho que tem até um empréstimo do Banco Internacional, enfim, tem alguns projetos, né, e melhorou nos últimos anos. Também, talvez não tenhamos tido um volume tão alto, mas tivemos em 2022 um volume bem intenso de chuvas também, né? Dezembro de 22. 22, 23. É recorrente, né? A gente está vendo isso. Talvez até pelo acesso à informação, pela facilidade que a gente tenha hoje, a gente está vendo isso de forma mais recorrente. Mas a gente tem também o histórico, né? 84, 97 aqui em Florianópolis, né? O pessoal me conta muito de 97. Eu cheguei em 2008, mas teve 2004 o furacão Catarina, isso, né? O Katrina. A região da Grande Florianópolis, nesses dos anos 90, sofreu muito a questão da palhoça e tudo, com os alagamentos. Né? Continua, né? Às vezes deu uma diminuída, mas já foi pior. As regiões aqui de Tubarão, Araguá, Criciúma ali, né? Com o furacão Katrina, que foi um furacão fortíssimo, né? Pois é, daí a gente começa a ver o histórico de quando começam a se estruturar as defesas civis no Brasil de forma geral, né? 2004, a defesa civil, acho que de São José, mais ou menos por aí, acho que é 2004, a formação, a estruturação, uma lei mais voltada para isso. Aí 2008 já, né, vem a situação do Morro do Baú, outras políticas públicas, outros incentivos, mas a gente não precisa passar por tragédias para mudar, né? Como eu disse, o Rio Grande do Sul, eu hoje entrei num link deles, num repositório de estudos ali do Rio Grande do Sul, que eu acho que é da URGS, que tem as chuvas, a projeção da chuva de cheia agora do Rio Guaíba, da região do Taquari, de Pelotas, do Sul. Então, eles separaram e você começa a ver as simulações de onde está. Hoje em dia, daí você começa a buscar, está cheio de estudo. E ninguém... Tem gente estudando, tem gente levantando, tem gente alertando do risco, mas infelizmente o nosso grande elefante branco no meio da sala do jantar não se move. Não. Né? O Estado está ali e a gente tentando fazer, mas e tem estudos, tem levantamentos, eles tinham um alerta, né? Mas como que né? Aí tem algumas vertentes, aí entra mais o pessoal do direito, da psicologia, como fazer a comunicação, né?
do risco de desastre, né? Como eu orientar essa população? Por isso que eu preciso a pergunta lá do início, né, da questão da educação da população, também é uma certa resposta, é um planejamento, né? Enquanto eu não tenho infraestrutura para conter tudo isso, e talvez nunca tenhamos, né? Porque sempre vai ter um risco, né? Pior, né? Aonde, normalmente nessas serras, onde há o deslizamento, no local onde há deslizamento, ele não tem espessura de solo suficiente para ter logo em seguida outro. Claro, no entorno ali, do ladinho, ok, mas naquele local não vai ter mais solo, porque a gente vê, né, a rocha exposta, né, então não vai deslizar ali, já tem rocha, né? Mas em outros locais a gente já pode prever os vales, onde é perigoso. Tem as caracterizações, tem engenheiros. Eu tenho um professor excelente que deu aula aqui no mestrado, Masato Kubiyama, e ele está no Rio Grande do Sul, estava como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo os estudos justamente nessas montanhas, né, nesses vales, né, encaixados, né, para